Bom, pessoal, nós estamos aqui para conversar hoje e fazer uma resenha com vocês sobre o podcast Nada Novo no Front. Estamos aí com o pessoal que tem um portal de informação, onde a gente vai ter podcast, notícia da escola, notícia da comunidade, tudo que seja importante aí para o bem estudantil. Na verdade, o projeto mesmo é nós começarmos a pensar em uma rádio. Mas para isso, a gente conversou então e assistimos um filme, né? Nós assistimos um filme Nada Novo no Front. Alan, pra você, o que tu achou do filme, meu querido? Boa noite, eu achei um filme muito bom, que relata o que aconteceu naquela época e mostra como a guerra ela foi e ela passa uma noção para nós do que aconteceu antigamente. Temos também existiu muito armamento que a gente viu no filme, né, meu jovem? O que tu achou mais impactante no filme pra você? Pra mim, primeiramente, muito boa noite. Pra mim, uma das coisas que mais me impactou no filme inteiro foi a brutalidade do lança-chamas que foi inventado logo no final da guerra e do tanque, que chegou sendo um estrondo na guerra. Um tanque que foi inventado para as trincheiras, e como naquele tempo a Alemanha, na verdade todas as táticas de guerra envolviam as trincheiras, a França acertou muito no tanque e conseguiram matar o primeiro tanque de guerra inventado é da Inglaterra. Da Inglaterra, tá? Tem uma parte ali, meu querido, que a gente viu o jeito que eles se alimentavam, né? Na tua visão, tu acha que aqueles soldados estavam passando fome na trincheira? Boa noite. Eu acho que teoricamente sim, já que a maioria das comidas eram ou estragadas ou tinha muita doença ao redor, por exemplo, rato, um monte de coisa. Isso daí. Uma outra coisa que a gente pode ver é a questão de barata também, né? Porque a parte legal que a gente falou dos tanques, quando os tanques estão passando, que a gente consegue ver no filme todos aqueles ratos fugindo do tremor que se trazia, né? E pra você, meu jovem, o que tu acha que mais te impactou ali no filme? Qual foi uma das cenas que tu achou mais interessante? Cara, eu achei muito ruim, porque também a família do segurou ele lá, né? Não sei como que ele escapou de lá, mas o Piazinho ia matar o soldado, né? O soldado não tinha muito o que fazer. Era situações que não tem muito que a gente pensar, né? Uma situação de sobrevivência, né? Sim. Uma das únicas vozes femininas, nós temos a Leite ainda, né? Mas a Leite vai dar sua contribuição também. O que tu achou do filme? Qual foi as coisas que mais te deu um certo impacto? Então, boa noite. Eu achei um tom de interessante de entender e saber um pouco de... Eles trouxeram uma realidade de que foi a guerra, a Primeira Guerra. Então eu acho interessante a gente entender um pouco de como funcionou e como a brutalidade ocorreu naquela época durante o período da guerra. Comoveu bastante, é um filme que traz uma tristeza, uma frieza e também tem que ter peito, digamos assim, para assistir, porque a pessoa naquele tempo tinha que ter sangue frio para matar e também para se defender. Elas não tinham muita escolha porque era sobrevivência. Mas eu acho interessante a gente assistir o filme para entender e também entender a história do que ocorreu no passado. O Alan falou uma situação aqui, Alan, sobre levar a juventude, né? Esse foi um ponto que chamou a atenção? Me chamou muita atenção por causa que agora, como bastante gente já sabe, a Alemanha ela é composta por mais mulheres do que homens. Aí entra a questão que muitos homens e adolescentes, a maioria adolescentes, foram perdidos na guerra. A gente chama de jovem. Isso, jovem. Vamos pensar agora assim. Esse filme, pra nós aqui. Nós temos que lembra mais do final do filme, né? Na parte final do filme, quem que mais te puxou a atenção, meu querido? Boa noite. Foi decretado
foi decretado assim, a paz, assim, e mesmo assim, faltando 15 minutos, a Alemanha, por forma de estratégia, já pensando que o povo, os guerreiros franceses já não iam mais lutar, pegaram e foram nas trincheiras francesas, que já não tinha, já pensaram, né, a guerra acabou, né, e mesmo assim os alemães acabaram causando um monte de mortes, tanto do lado alemão quanto do francês, e é isso. E acaba o filme ainda com o protagonista. Imagina assim, se o protagonista conseguisse ficar mais 1 minuto ali, ou 2 minutos vivo, teria ido conseguido para casa de todos os amigos dele, só ele voltaria. E é uma reflexão que na guerra ali, nem ele mesmo consegue voltar, né? Agora, é possível a gente conectar esse filme com o momento atual em que o mundo vive hoje? Cara, dá pra dizer que sim, porque nós estamos num momento que tá acontecendo muitas guerras e coisa muito errada, né? Pessoa querendo se provar superior, questão de governo. Um país mostrando superioridade a outro, né? Nós temos quantas guerras acontecendo aí? Nós temos Tem a da Ucrânia e a Rússia, né? Que deve ter um território pra teste nuclear, eu acho. E a invasão, né? E temos o genocídio de Israel com a Palestina, tá, né? Muito errado. Tanto nesse momento, quando o mundo enfrentou a Primeira Guerra Mundial, quanto a Segunda Guerra Mundial, daquela forma. Então ele vai criar a Liga das Nações. Criando a Liga das Nações, era o objetivo de manter a paz. Não dá certo, porque logo em seguida vem a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo cria a ONU para preservar a paz mundial. E a ONU se mostra agora, mais uma vez, ineficaz. A ONU, que tinha o poder de controlar as guerras, ela simplesmente não tem poder efetivo nenhum. Vamos supor, a ONU não conseguiu evitar o sequestro de Maduro, a ONU não conseguiu enfrentar a guerra do Irã, tem da Rússia e tem né? Os controles que sustentariam o braço armado das nações, que seria a ONU. Nós podemos estar vivendo um período entre guerras, na sua visão? O período entre guerras é assim. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o pessoal achava que vivia o período pós-guerra. E eles estavam vivendo um período entre guerras. Entre guerras por quê? Entre a primeira e a segunda. Será que nós podemos estar achando pós-guerra e vivemos um período de entre guerras? Se falar ou defender algo que não pode, o Brasil meio que entra em guerra junto com isso. Não foi com essas de defender um país ou outro que aconteceu a Guerra Mundial? Exatamente, foi um país, são as alianças de países que colaboraram e colapsaram, né? Nós tivemos o que? O Império Austro, a Rússia defendendo a Sérvia, depois a Alemanha querendo defender o Império Austro-Húngaro, e começam... Foi nisso que o Brasil se meteu, de defender os países juntos, fazer integração assim, que aconteceu a Primeira Guerra. O Brasil participou tanto da primeira... chegou na terceira. Sim, depois a questão da Guerra Fria, que quase estourou uma terceira guerra mundial. Então acho que tá tudo meio interligado, né? Mas assim, hoje nós vivemos num período em que nós temos a internet, onde a gente tem as redes sociais, onde a gente consegue, estamos muito mais formados e informados do que o pessoal daquela época, né, Alan? E será que mesmo assim a gente pode estar passando por um período de guerra e de dificuldade? Olha, daria pra se resolver meio que na conversa, não em guerra. Eu sei que agora o mundo é até pior entrar em guerra, por causa que agora tem as bombas muito bem desenvolvidas. Nós temos bomba nuclear. Que chega a explodir o mundo. Aí... Vocês viram... Vamos falar uma notícia que eu vi ontem de manhã. Vocês viram que o presidente da França mandou
governo francês aumentar o seu arsenal nuclear? A Alemanha, acho que cresceu de 20ª potência para 12º em 10 anos, nos últimos 10 anos. Também. Então nós temos assim, primeiro, a França ela tem o maior poder nuclear da Europa e mandou aumentar. Isso é um sinal de que a partir de agora, o Alan falou antes, não se aplica mais. Os países não estão mais dialogando. Agora, por conta do Trump, muito mais por conta do Trump, porque o Trump se mostrou um homem que não conversa com ninguém, muito mais por conta disso, cada vez mais tende os países a se armarem. O Brasil também é um país que no último ano aumentou o seu nível de armamento. O que você acha? O que tu acha quando a gente começa a ver esses países se armarem? O que tu acha? Olha, eu digo o seguinte, que quando eu vejo esses países se armando, eu fico com muita inveja, por causa que o meu país ele podia ser um país que tem muita parte de popularidade, eu podia ter 1000 bombas nucleares, tá? Se eu tivesse interrompido o projeto de ter jogado uma pá de cal isso aí em 92, Fernando Collor fez isso. Nos anos 90, acho. E o Brasil, com o território que ele tem e com o poder bélico, os minerais que ele tem, que podem ser extraídos, em vez de vender para os outros países, a gente podia muito bem se armar também. E vendo dos outros lados, não tem muito o que discutir, cada um faz o que bem pensar, né? Por exemplo, agora, sempre seria melhor, né? Sempre, quanto mais tu tem, menos tu sofre ameaça. Exatamente. Se a gente for parar pra pensar, assim, quanto mais forte eu sou, menos os caras querem mexer comigo, né? Agora, cabe nós, né, tentar pensar numa situação que é a seguinte. Vamos refletir na seguinte situação. Será que numa guerra a população ganha ou perde? O que tu acha? Numa guerra a população ganha ou perde? Olha, Imagina um pai de família tendo que dar um adeus pro filho, não sabendo se o filho volta ou não. Aquela família ganha ou perde? aquela família com certeza vai perder. Olha, Tu imagina, agora vamos lá, imagina você no seu restaurante ali, no teu bar, né? Imagina quanto tempo levou pra vocês construir ele. há muitos anos, né? Imagina uma bomba destruir algo que levou anos pra ser construído. Uma guerra todo mundo vai perder. Não Exatamente. pensando só em si próprio, mas as famílias, elas, todas as mães, como a gente sabe, elas querem o bem pro filho. Isso se relata quase a mesma coisa. Então, ninguém vai querer um dia sair de casa, um dia permanecer em outro ambiente que não seja sua casa e seu lar, e ser destruído com essas guerras. Exatamente. Agora, esse é um assunto interessante para nós. Porque se é interessante para o mundo, olha só, é interessante para o mundo entrar em guerra, entrar em algum tipo de guerra. Hoje, será que os países querem isso? Não, a maioria dos países eu acho que não querem entrar em guerra. Mas se entrar em guerra também não é que nem anos atrás que vai destruir um país. Eles podem destruir o mundo. Exatamente. Porque nós temos uma questão de destruir a humanidade inteira com ogivas nucleares. Isso é um ponto. Bom, nós vamos fazer então a última rodada aqui sobre as impressões do filme. E a questão, o pessoal vai falar a seguinte situação para nós. Gostou do filme? E se você indica para alguém e o porquê? Pode ser? Pode ser? Vamos começar então. Nós temos aqui a Leti. Leti, você gostou do filme, sim ou não? E indicaria, por que você indicaria o filme? Eu indicaria super o filme, pra gente ter uma noção, como eu falei antes. E é interessante a gente saber e ter em ciência o que o mundo é capaz. E ainda mais com a tecnologia, a gente ter noção de tudo. Como a maldade humana pode chegar e o nível que ela pode chegar. Porque
como foi falado antes das bombas, com a tecnologia, se a humanidade duvidar, o mundo explode. Querendo. Então, o bom é saber conversar e é isso, eu acho. Eu recomendo o filme também, porque o filme não mostra somente a realidade da guerra, mostra a realidade também das famílias, também, que nem foi dito anteriormente, né? E também uma cena mostra que é mostrado que mulheres e crianças são vistas cuidando da própria vida sem ajuda do marido, por exemplo, né? E mostra que também estão sofrendo e estão expostos a muita coisa da guerra, que nem as pessoas podem ir lá e fazer algum mal para essas pessoas, né? Mostra a realidade também dos pais em casa que nem não quiseram assinar para os filhos lá ir pra guerra, e o cara foi escondido e acabou morrendo, né? Isso, como é que fica a cabeça do povo, né? Bom, eu achei que o filme retrata muito bem como foi a Primeira Guerra, a manipulação do governo sobre as pessoas, a fome escassa que os soldados passavam durante a Primeira Guerra e a crueldade humana, que, por exemplo, durante a Segunda Guerra, ao final da Segunda Guerra, com a criação da bomba atômica, isso mostrou que se o homem quiser, ele acaba com o planeta. Aí nós temos uma outra situação. Além do filme ser muito bem recomendado, né? A crueldade da guerra, a questão do soldado, o nosso amigo ali, ele tinha falado uma outra situação. Tu imagina que tem um monte de soldado que vai pra guerra, deixando a esposa grávida, e ou esse cara, ou a criança acaba nunca conhecendo o pai, porque o pai acaba não voltando, ou quando o pai volta, tem uma criança lá de 5 anos, a qual nem sabe direito também, né? Então também tem essa questão. Jovem, o que tu achou do filme? Tu indicaria pra alguém? Assistiria o filme de novo? Diz aí. Olha, eu indicaria o filme pra todo mundo. Quem gostaria de assistir, é um filme bem realista do que aconteceu no passado, e para ter mais uma noção e saber o que realmente aconteceu, porque sem assistir, sem se informar, a pessoa não sabe 100% mais ou menos o que aconteceu na guerra, né? Aí esse filme aí retrata umas partes bem significativas. Então eu indico muito bem para quem quiser assistir o filme, assistir. Bom, então pessoal, nós vamos ficando por aqui, né? Nós vamos estar daqui a pouquinho postando isso pro pessoal, quem quiser